Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu hoje fazendo um vídeo especial aos 300 inscritos, porque é muita gente e não podia deixar de comemorar, né? Então batemos ontem os 300 inscritos, estou muito feliz, muito grata com cada um de vocês que estão chegando. Olha o barulho. Estou muito grata com cada um de vocês que estão chegando aqui e... Então, até coloquei lá no último vídeo que saiu no sábado, sugestão de vídeo para fazer sobre comemoração dos 300 inscritos. A Célia, uma seguidora que está desde o começo, falou que eu podia falar da minha infância. Então, vou falar um pouquinho, não vou falar muito para não ficar muito longo esse vídeo. Então, eu sou a segunda filha de 3 filhos, né? Só do meio. Eu nasci prematura. Na época, minha mãe não fez o pré-natal, então não sabe exatamente de quanto tempo eu nasci. Mas na hora do parto, o médico disse que eu era um bebê verde, que tinha nascido antes do tempo, e fui pra incubadora. Fiquei lá um tempo, aí depois saí, aí comecei a perder peso, porque eu só dormia. Então até os 10 meses eu fui um bebê meio doentinho. Aí depois já peguei saúde e graças a Deus até hoje tenho muita saúde. E a gente viveu no Paraguai até os meus 11 anos. A gente morava na cidade de La Paloma, no Paraguai, mas a gente morava na verdade no sítio, mas pertencia a essa cidadezinha lá. E nos sítios a gente mudava de um lugar para o outro, meu pai trabalhava com lavoura, então a gente fez acho que umas 4 mudanças de um sítio para o outro. Uma coisa que foi gravada na minha infância é que quando eu tinha uns 6 para 7 anos, eu lembro que a minha irmã já tinha entrado na escola, e a escola era longe e ela não queria ir sozinha. E daí então eu ia pra escola, mas assim, não pra. Eu não tinha idade ainda para ser matriculada, mas eu ia mais para fazer companhia. E lá era uma sala só, do primeiro grado até o 4º grado, que é de primeira a 4ª série. Era uma professora só era separado por fila a diferença de grau de série. E daí eu ficava fazendo a bolinha Y, que lá usa muito Y, W, enquanto minha irmã tava lá aprendendo certinho o primeiro grau. E daí meu pai tava levando a gente pra escola, e daí eu lembro que ele falou assim, ó, eu vou levar vocês, lá eu não posso entrar, vai depender de vocês crescer. E na minha cabeça, né, imaginei um prédio assim enorme, que tinha uns lugares muito pequenos, que nós que era pequeno a gente ia conseguir subir, entrar, mas meu pai por ser adulto não conseguiria. Mas lógico, não era bem isso, né, era só a escola. E meu pai, minha mãe é analfabeto. A minha mãe agora até estudou um pouco, acho que até a terceira série, mas meu pai não. E assim, ele tem assim uma inteligência, uma sabedoria muito grande. E ele não conhece número, ele não conhece letra e tudo mais, mas mesmo assim, ele ensinou a gente a contar com os punhados de milho, contar até 50, até 100. Então eu e a minha irmã, a gente aprendeu muito assim, matemática com meu pai. Mesmo ele não conhecendo o número, não tendo nenhum grau de escolaridade, ele ensinou a gente a fazer conta e a contar. Ele faz tudo de cabeça, né? Mas assim, é uma inteligência, uma sabedoria muito grande. E daí a gente foi pra escola, ficamos aquele ano estudando. Daí quando no outro ano que a minha irmã passou pro 2º grado e eu ia entrar no primeiro, que a gente tinha a diferença de 1 ano e 8 meses uma da outra, aí a gente se mudou e ficou muito longe. Então a gente saiu da escola daí. E ficamos em casa. Uma casa que meu pai construiu numa fazenda lá, ela era construída de metade de palmeira, rodeada com metade de palmeira, e o telhado era feito de tabuinha. Tabuinha, ela substitui a telha, ela é quadradinha, substitui a telha. Aí depois a gente foi morar num sítio lá que a gente plantou muito algodão, meu pai plantou, na verdade, né, muito algodão. E agora eu vou contar o motivo por que eu não tomo café, gente. Então, quem já me conhece sabe que eu não consigo tomar café.
Agora eu vou te explicar o motivo. Eu tinha nessa época quando eu parei de tomar café, eu tinha uns 5 anos mais ou menos. E então foi plantado muito algodão e veio até um pessoal de Santa Catarina, foi na verdade um pessoal de Santa Catarina ajudar a colher. E então meu pai ia na cidade de Paloma lá, e comprava de fardo de galeta. Galeta é tipo de um pãozinho redondo que tem uma sementinha de erva doce, bem gostoso. Daí pro pessoal tomar café de manhã. Então minha mãe levantava 3, 4 horas da manhã fazer café pro pessoal tomar o café e ir pra roça. E daí ela já começava a fazer o almoço. E teve um dia que não sobrou café. E daí ela não ia fazer outro, que ela já tinha que começar a fazer almoço. E nisso eu comecei a passar mal. E cheguei a vomitar. E depois desse dia eu não consigo tomar café. Eu, na verdade, assim, eu sentia muito enjoo com o cheiro do café. Hoje em dia já consigo, passo café. Lógico que eu não experimento, né? Mas eu consigo ficar muito próximo do café, assim, sem me sentir enjoo. Mas foi esse o motivo que eu não tomo café. A última casa que meu pai construiu foi feita de laminado. Aqui eu não sei se é encontrado, mas lá é uma coisa desses laminados que faziam móveis antigos. Então ele comprou um monte daquelas de laminado e foi pregando uma em cima da outra, cercou a nossa casa de laminado e fez o telhado também com esse laminado. Era bem bacana a gente ajudar ele a construir, né? A família inteira na construção. A gente trabalhava na roça e plantava arroz, feijão, algodão, milho, plantava de tudo. A gente era uma família bem humilde, assim, mas a gente tinha não tinha dinheiro, claro. Então, quando ia para a cidade, era para comprar o que, quando tinha dinheiro, né, ele ia para a cidade a comprar os que a gente não conseguia tirar do sítio. E eu lembro que o nosso doce preferido que a gente, quando ia para a cidade, sempre trazia, era aquele doce de bexiga, só que a gente chamava de rabo de tatu, por ser bem parecido com o tatu que a gente conhecia, não? O rabo de tatu que a gente conhecia lá no sítio. Porque lá tem muito tatu galinha, tatu peba, enfim. Então a gente associou o formato do doce com o rabo de tatu. Então quando meu pai ia, aí a gente já falava que queria o doce de rabo de tatu. Então ele trazia um pra cá, era o doce mais esperado, assim, porque não era sempre, né, que ele ia. Então era a coisa mais deliciosa do mundo. E assim, uma das brincadeiras que a gente mais amava era brincar de pique ou de barata, subir nas árvores. Então a gente tinha um pomar muito grande na última casa que a gente morou lá. A nossa competição entre primos, tio, era subir na árvore o mais rápido possível. Às vezes a gente caía, mas assim, nunca chegou a se machucar. Nós quebrava os galhos das árvores, porque ia se pendurando um monte de criança para descer nela assim, ia segurando. Os que ia descendo, que daí ela vai abaixando, ela vai fazendo peso, ela vai abaixando. Aí segurava enquanto os outros desciam, para não dar aquele golpe e jogar a criança longe. Mas a gente tinha essa consciência que a gente segurava. Como eu falei para vocês, a gente não tinha energia elétrica e não tinha água encanada. A nossa água era em poço ou rio, em todos os lugares que a gente morou foi assim. E a luz era lamparina com óleo diesel. Eu acho que um de vocês deve saber. Então a gente usava muito lamparina e para tomar banho era água esquentada num balde. E assim a carne para conservar era toda frita e colocada em lata. O leite era fervido todo dia para não. Na verdade a gente tinha vaca, né? No começo não, mas depois quando a gente tava mais grandinho, meu pai já tinha vaca. Aí tirava e já fervia. No outro dia já tinha leite fresco de novo. Então assim, foi uma infância muito humilde, mas assim, muito divertida. Outra coisa que a gente se divertia muito era tentar tirar. Geralmente as primeiras mangas madurava lá na ponta do pé de manga. E a gente tinha a nossa grande vitória era conseguir derrubar ela com estilingue. As primeiras mangas. Nossa, aquela primeira manga tinha um sabor diferente. Era de conquista, enfim. Era muito gostoso. E eu vou contar uma passagem
que eu e a minha irmã, mas era bem pequena, a gente foi lavar a louça no rio. E eu tinha acho que uns 7, ela tinha uns 8 anos mais ou menos. E vinha uns peixinhos comer o restante do arroz, né, que a gente derrubava ali das vasilhas. E a gente prestou atenção no peixinho ali e a panela rodou. Pensa o nosso desespero, a panela rodando no meio do rio, a gente não conseguia pegar e com medo de apanhar da mãe. E o griteiro, a mãe achou que uma tinha caído dentro da água, se afogado, aí foi lá, era a panela. Aí a sorte que esses rios, assim, que não tem muita visita, então tem bastante galhada que vai parando. Então a panela rodou, foi até uma galhada e ficou lá, e daí minha mãe conseguiu pegar. Mas assim, são histórias muito divertidas. Então, quando eu tinha acabado de completar 11 anos, meu irmão já tinha 7. Já tinha 7 anos. Daí então meu pai decidiu vir pro Brasil pra pra gente poder estudar. Então, daí meu pai vendeu lá o pedaço de terra que ele tinha, que ele comprou lá, que era 3 alqueires e meio. E era uma posse, então não tinha documentos. Se deixasse lá e aí a gente vinha estudar e voltar, era perigoso. Então ele vendeu lá e a gente veio embora pro Brasil, isso no ano 2000. E a gente veio para a cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. E hoje meus pais vivem lá perto da região, eles estão na cidade de Iguatemi. Eu acabei vindo para Curitiba, mas eles continuam lá na região. Agora lembrei de mais uma passagem muito, muito interessante. Quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, eu fui levado pela correnteza de um rio. Para ir para casa da minha avó, tinha que atravessar um rio, era um córrego, na verdade, que desaguava num rio maior. E lá tinha uma pinguela para atravessar. Pinguela, para quem não sabe, é um tronco de madeira que atravessa o rio, assim. Então o rio não era muito largo, né? Era um córrego estreito. Só que tinha chovido e tinha subido as águas, então só tava aparecendo um pouquinho dessa pinguela. Então se fosse para atravessar por ela, era perigoso porque ela ia descer, né, com o peso. Então a gente levou roupa e a gente ia trocar de roupa, atravessar o rio e trocar de roupa lá do outro lado, colocar roupa seca de novo. E minha irmã e meu tio mais novo têm a mesma idade. Aí os dois estavam atravessando e eu fiquei para trás, eu queria ir junto com eles, então eu fui indo atrás deles. Aí quando eu tava mais ou menos no meio do rio, minha mãe me viu e deu um grito. No que ela gritou, eu me assustei, escorreguei o pé na pedra e comecei a rodar. Só que eu fiquei com o rosto para cima e em cima da água, boiando. Aí disse que quando eu cheguei na pinguela, parei, porque a pinguela tava um pouquinho para cima da água. Só que um lance que a água fez assim, eu pulei a pinguela e fui rodando. Aí meu tio, que era um pouco maior, ele tinha acho que nessa idade, acho que uns 14 anos mais ou menos, jogou meu irmão no barro. Meu irmão tinha uns 8 meses, meu irmão era gordinho. Jogou ele no meio do barro e saiu nadando lá e conseguiu me pegar, mas eu tava chegando no rio maior. Mas assim, não me afoguei, porque eu até tava com o rosto pra cima, mas não sei não sabe por qual motivo, qual proteção, né? Porque eu não afundei e não tomei água, não tinha reação nenhuma. Simplesmente do jeito que eu escorreguei, fui boiando assim, rodando. Mas graças a Deus, nada demais aconteceu, né? Conseguiu pegar antes que eu chegasse no Rio Maior, lá na correnteza, e me salvou. Então, gente, esse é um pouco da minha história. Espero que vocês tenham gostado. E um grande beijo. E se quiser saber mais, deixa aí nos comentários que eu vou contando mais sobre a minha infância. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.